tarde para todos vocês nesta segunda-feira. Brasil Esportes no ar até as 2 horas da tarde. E hoje vamos comentar muito, né? Ontem a gente descobriu aí mais 8 campeões estaduais. Vamos comentar como foi essas conquistas. A arbitragem errou ou não em 3 jogos, né? Além disso, você pode participar aqui do programa mais democrático e interativo do Brasil a partir deste momento. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e um abraço para você ligado no Brasil Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Que domingo, hein? Várias decisões pelo país. E a que mais surpreendeu, com certeza, foi a vitória do Ituano. A conquista do título paulista inquestionável. É isso aí. E hoje o Santos comemora 102 anos com um gosto muito amargo, né? Mas de presente a gente coloca aí um hino para vocês, torcedores do Santos. Mas que merecidamente, né, o Ituano conquistou esse título. E o Santos não vai apagar, né, todas as conquistas, né, que já tem com tantos anos de clube. O Pelé, o principal jogador do Santos. Então parabéns aí pro Santos, né, André? Parabéns pro Santos, que tá em crise, né? Hoje, né? A segunda lá tá difícil, lá na Baixada Santista. É um time caro, onde o Leandro Damião, ele ganha R$1 milhão por mês. Ele ganha 3 vezes mais do que a folha inteira do Ituano. 350 mil. Então, começam a questionar o trabalho do Oswaldo Oliveira, o trabalho do Santos. E faz parte. Time grande é dessa forma. Mas que o que o Ituano fez, que sirva de lição para Santos, para Palmeiras e para Corinthians. Parabéns, Peixe! É isso aí. Anderson Silva também hoje completa mais um ano, 39 anos de idade. Né? Então, parabéns aí pro Anderson Silva, que muitos duvidaram, né? Que ele poderia voltar a lutar, mas ele prometeu que neste ano ele ainda volta. Se recuperou já, né, daquela lesão horrorosa. Foi. Que não sai da nossa cabeça. Da minha não sai, né? Porque foi muito feia mesmo. Mas parabéns pra você, Anderson Silva. E outro que faz aniversário hoje é o Montijo. Montijo, que já se destacou em 2 times aqui no futebol brasileiro, né? No Santos e no Cruzeiro. Aí partiu, tá jogando na China, né? No Shandong Luneng. Enquanto jogou aqui, fez muito bem, né, André? No Santos e no Cruzeiro. Principalmente no Cruzeiro, né? No Cruzeiro é que ele deitou e rolou. No Santos, ele não rendeu todo o esperado, mas ele pegou uma época difícil, né? Que foi a época pós-Neymar. É isso aí. Vamos então comentar sobre o primeiro campeão aí, o Ituano, que ontem, né, venceu o time que tinha o melhor ataque do Campeonato Paulista. Com essa conquista aí, o Ituano coleciona mais um título. O primeiro foi em 2002, né? E muitos disseram que esse título em 2002 foi conquistado porque os times grandes não estavam. Mas neste ano ele provou, né, que com time grande ele também é capaz. Venceu o Santos aí, 1-0, né? Foi gol do Santos, né? O Cícero converteu. E nos pênaltis o Ituano foi superior ao Santos. Então, parabéns aí ao Ituano, né? Que ontem, após a vitória, o Juninho fez questão de falar, né? Que nosso time, a maioria, tem jogadores da Série B e da Série C. E aí, André, qual aula que o Ituano deu pro futebol brasileiro? Para os times grandes e para os times pequenos também, né? Porque às vezes ele dá a seguinte aula: de que bom jogador não é aquele que ganha R$1 milhão, que custa 40 milhões e assim por diante. O bom jogador, ele pode vir da prata da casa, ele pode vir do time do interior, não precisa gastar essas fábulas que os times grandes estão gastando, principalmente os times paulistas. Olha só que lição que o Ituano deu. Ele se classificou no grupo do milionário Corinthians. Ele só não ganhou do Corinthians porque não enfrentou o Corinthians. Aí, na segunda fase, enfrentou o Botafogo de Ribeirão, um time mais ou menos do mesmo nível dele, que tinha sido destaque na primeira fase. Depois eliminou todo o poderoso Palmeiras, dono da segunda melhor campanha. Faltava a prova final: passar pelo Santos, o time de melhor campanha do campeonato. E o Ituano conseguiu. Inquestionável a campanha do Galo de Itu. É isso aí. E o futebol paulista, né, vai entrar aí no Campeonato Brasileiro sem ter um grande time, né? Nem Santos, nem Palmeiras, nem Corinthians e nem Corinthians, Santos, São Paulo, né? Nenhum dos 4 são fortes, né, André? Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Nenhum deles. Antes dessa final, olha só como é que é
parece um castelo de cartas, né? A gente imaginava o Santos muito mais forte, né? Depois dessa final, sem desmerecer o título conquistado pelo Ituano, a gente viu que o time tem as suas limitações e que precisa evoluir, que precisa entrosar. Então, você tem razão. O futebol paulista, que já foi pobre em 2013, começa o Campeonato Brasileiro de 2014 sem muitas perspectivas. É isso aí. Vamos ouvir do Oswaldo de Oliveira e também do Doriva o que eles acharam sobre esta partida. O elenco do Santos, não. Nós temos jogadores experientes, mas tem muito jogador em formação. Por isso eu estou dizendo, são jogadores que estão ganhando experiência, estão aprendendo a jogar futebol profissionalmente e por isso nós vamos pensar sim em enriquecer o elenco dentro das condições financeiras do clube e das necessidades que nós tivermos nas posições que nós avaliarmos que são necessárias. Foi os atletas acreditarem, né? Acreditarem naquilo que a gente dizia, naquilo que a gente cobrava. E esse time jogava, era um time que jogava e marcava. Era um time que saía rápido, era um time que surpreendia, né? E com certeza, acho que a marca é o comprometimento, né? Entrava um, entrava outro e sempre havia o comprometimento. Isso fez a diferença. O Doriva falou muito bem, ao contrário do Oswaldo de Oliveira. Ele foi muito infeliz, né? Seria mais fácil ele dar os méritos aí pro Ituano, né? Como é que o time tem informação, André? E o Ituano? O nosso time tem jogadores jovens e alguns experientes que estão se entrosando. E o Ituano? Não, mandou muito mal. Um jornalista falar, professor, e o Ituano? Imagina, né? Era muito melhor, você tem razão, é muito melhor ele falar assim, méritos para o Ituano. Hoje, e nos dois jogos, eles foram melhor do que a gente. E eles merecem o título. É isso. E agora confira o Pronto Falei. Eu não creio em teoria da conspiração. Não creio que haja uma perseguição contra o Vasco da Gama. Mas eu tenho que externar a minha opinião sobre o que aconteceu esse ano no Campeonato Carioca. Especialmente em dois jogos envolvendo o Flamengo e o Vasco da Gama. Vocês lembram, no primeiro clássico, aquele gol do Douglas em que a bola entrou e que o bandeirinha estava na frente, na risca da linha e que viu que a bola entrou, mas disse que não? Naquele momento devia estar piscando ou olhando para alguma outra coisa e o gol do Vasco acabou sendo anulado. Vocês lembram dessa situação? Aconteceu logo no início do campeonato. O Vasco ganharia a liderança da competição naquela ocasião. E o que aconteceu ontem? O Flamengo ganhou o campeonato com um gol impedido. Isso é um absurdo. Os bandeiras são 4 auxiliares e o árbitro. São 5 pessoas para ver o lance. E ninguém conseguiu ver que o gol tinha sido irregular e validaram um gol que estava fora das regras do futebol brasileiro. Hoje a Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro deu razão ao Vasco da Gama. Mas o que adianta? O caneco, o troféu, está lá no Flamengo. Foi uma vergonha. Pronto, falei. Vamos para a nossa primeira parada aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos falar sobre essa partida, né? A conquista do Campeonato Carioca, que ficou por conta aí do Flamengo. Também vamos ver como é que foi no Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense superou forte Goiás, além de todos os outros títulos. Eu te espero aqui. De volta ao Brasil Esportes e antes da gente falar muito sobre a conquista aí do Campeonato Carioca do Flamengo, vamos ver quem vai aparecer aqui no nosso telão. Uai, gente, o Carlos... Nossa, parecendo na prisão. Não, tá atrás da grade, né? Nossa, então... Carlos Henrique, de Itaquaquecetuba, São Paulo. Ó, você mandou bem no nome aí, hein? O povo tá usando aqui com as fotos. Ó, a Fabiana, de Própria, Sergipe. Valeu, Fabi. O Dante Keller me corrigiu e eu coloquei errado ali. Perdão, erro foi meu. É Própria, Sergipe. Ah, o acento é no A, então. É no A, perdão. O agudo é no último A. Obrigado, Fabiana, Própria, pela participação. Sergipe.
A Graciele Silva, do Rio de Janeiro. Valeu, Graci. Tem mais? Ó você aí, André. Neto, torcedor do Nacional de Manaus. Valeu, Neto. Tem mais? Tem o Sérgio Augusto, de Senhor do Bonfim, Bahia. Felizão aí, né? Bahia conquistou o título, o campeonato baiano, diante do Vitória. Tem mais? Tem não. Então tá aí, gente. Se você deseja aparecer aqui no nosso programa, ficar famoso, basta mandar a sua foto pro número que já aparece aí na sua TV. Vamos então ler torpedos? Vamos lá, olha só. André, manda os parabéns para mim, Antônio Marcos. Só que não é aniversário dele, não. Os parabéns é pelo título de campeão carioca. Ele é flamenguista doente. Obrigado pela sua participação, amigo. Antônio Marcos. Vamos aqui, tem mais recados. A galera participando do nosso programa. O Vasco reclamou e o Flamengo só comemorou. Que vergonha essa arbitragem. André, comente a conquista do Ituano, se foi merecida. William de Guanambi, na Bahia. Agora há pouco nós falamos, foi merecidíssima, né, Luciana? Demais. Aqui outro recado, Flamengo só ganha com a ajuda do juiz. Pessoal, mande o nome e a cidade, que vai ficar mais fácil aqui. Mande um abraço pra galera de Sergipe. Um abraço pra galera de Sergipe acompanhando o nosso programa. Eric Rodrigues, de João Pessoa, na Paraíba, é torcedor do Sport Recife. Obrigado, Eric. O Sport tá feliz da vida, né? Ontem se classificou em cima do Santa Cruz. Não sei se eu tô antecipando sua pauta. Não, pode falar. Pode falar? Uhum. Então ganhou de 1-0 do Santa Cruz, tinha perdido a primeira por 3, só que não valia o saldo de gols. Aí foi pros pênaltis, tá na final. E o Náutico passou pelo Salgueiro, também nos pênaltis. Náutico e Sport vão decidir o Campeonato Pernambucano. É isso, vamos falar agora do Campeonato Carioca, porque existem algumas coisas que só acontecem com o Vasco, né, gente? Ontem o Vasco estava com o título em mãos, mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Márcio Araújo, impedido, fez o gol que acabou, né, conquistando aí o título carioca, o 33º título do Flamengo. E conquistou a um erro de arbitragem, né? Isso é muito chato, né, André? O torcedor vascaíno deve estar triste hoje, né? Vem passando por maus bocados, ainda aí acaba perdendo o Campeonato Carioca. Eu jurava que o Vasco ia conquistar, né? Mas essas coisas acontecem, né? E lamentavelmente tá acontecendo muito no futebol brasileiro, né? Então tá aí muito ruim pro Vasco, ótimo pro Flamengo, né? Que acabou sendo eliminado da Libertadores. De presente aí conquistou esse título. Foi uma consolação, né? Um presente de consolação. Eu imagino o seguinte: o Flamengo não tem nada a ver com isso, com esse erro de arbitragem. É o que eu acredito. O dia que eu não acreditar nisso, eu vou ter que parar de mexer com isso. Então eu acredito que não tenha nada a ver com esse erro. Mas isso aí acaba manchando o título, porque o Flamengo não precisava desse erro de arbitragem para ser campeão. O gol poderia ter aparecido a qualquer momento. Parabéns pelo Vasco pela campanha, parabéns pelo torcedor flamenguista pelo título, porque para torcedor, Luciano, ele não está nem aí. Aliás, o torcedor fanático, aquele que gosta mesmo do time, ele acha até, muitos, que até roubado é mais gostoso, né? Mesmo que pega no pé, então eles ficam felizes, né? Fica feliz. Então tá de parabéns ao Flamengo pela conquista, e nota 0 para a arbitragem. É isso aí. Vamos ouvir agora do Adilson Batista e do Jaime de Almeida, o que eles falaram após o jogo. Perder é sempre ruim, mas ser campeão também é muito bom. Então, o que eu falei, não sei se falou na sexta-feira ou naquele dia lá, o que não é bom, mas a gente tinha uma maneira de tirar aquela derrota das nossas costas, digamos, sendo campeão carioca. Era a melhor coisa que podia acontecer. Nós ficamos sofridos pra caramba. Aquele Maracanã aqui lotado, a gente saía duro. Não estou dizendo que é fácil, é duro pra caramba de sair. Mas tínhamos a oportunidade de hoje sermos campeões. Então mas foi uma coisa que nós lutamos também no Carioca. Então eu tenho muito orgulho desses meninos, que em duas frentes, uma não deu certo, essa do Carioca nós fomos, e com certeza, com tudo que o pessoal fala que não vale nada, mas vai se perde o Campeonato Carioca aí. É fácil falar que não vale nada. Vale nada para quem não está trabalhando aqui dentro de um clube como o Flamengo. Vale, e vale muito. A gente fica chateado
porque era um título importante para nós, um desejo nosso de presentear aí os atletas, a direção, o torcedor, quem está no dia a dia conosco. Nós fizemos por merecer o título, a gente fez bons jogos, foi superior, principalmente nos clássicos, então a gente lamenta mais um erro de arbitragem. Mesmo perdendo esse título carioca, André, o Vasco chega como favorito na Série B, né? Ou tem algum ali do lado dele? Não, chega como favoritaço. Principalmente porque a Portuguesa desistiu do recurso, né? Cassou a liminar e eles já admitiram que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então aí não corre o risco de ter o Fluminense. Então, na Série B, sobem 3 times. O Vasco e mais 3. Sobem 4, né? O Vasco e mais 3. Então são 3 vagas em disputa. Uma será do Vasco. E o Vasco, diferente do Campeonato Carioca, na Série B vai ser campeão. Tem que ver a arbitragem, né, André? Mas não tem o Flamengo, né? Vamos lá, vamos falar agora da conquista do Atlético Goianiense. O Dragão superou o Forte Goiás ontem dentro do Serra Dourada e conquistou o título. Olha aí, gente, essa situação, né, se repetiu. No jogo do Flamengo foi bem parecido. Aí no do Atlético foi aos 48 do segundo tempo. O Lino subiu lá para fazer o gol do Dragão, merecidamente. Eu fiquei muito feliz com essa conquista. O Atlético vem passando por maus, né? Tá na Série B. Mas foi muito bom mesmo essa conquista aí. Para alguns torcedores que já gritavam tricampeão, né? Os torcedores do Goiás. Acabou calado, né? Então parabéns ao Atlético Goianiense aí por mais um título. E pro torcedor aí ligado no Brasil inteiro, pela Rede Aparecida, foi emocionante porque pênalti perdido do Goiás, gol mal anulado da arbitragem, seria uma mancha também, né, se o Goiás conquistasse o título, porque teve um gol legítimo do Atlético que foi anulado, e depois, no último minuto de jogo, quando a torcida do Goiás já gritava tricampeão, surgiu esse gol aí, que acabou dando o título para a equipe do Atlético Goianiense, quebrando a sequência do Goiás. Tem até um amigo que mandou a foto lá do México, mandou aqui a foto agora, disse que estava acompanhando a decisão do campeonato e com a bandeira lá no México. Ele colocou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Rapidinho aqui, ó. O Guto Josman. Guto Josman, ele tá lá no México e mandou aí a foto pra isso gente aí. Felizaço, obrigado aí, né? pela participação do Guto, que mora lá no Mato Grosso. É isso, e vamos para a nossa última parada aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos ver como foi a vitória do Inter diante do Grêmio e também falar de Campeonato Mineiro. Cruzeiro conquistou mais um. A gente volta já. Brasil Esportes, e antes de a gente falar sobre Campeonato Gaúcho, a vitória do Inter, a conquista aí do campeonato. André, vamos conferir mais recados, mais torpedos? Olha aqui, o recado vem lá de Altazes, Amazonas. Acho que o Flamengo foi merecido ganhar. Se fosse com o Vasco, vocês estariam zoando os flamenguistas também. Se fosse com o Vasco, se o erro tivesse acontecido, a gente procederia da mesma forma, né? A gente falaria do mesmo jeito. Comenta aí sobre o campeão sul-mato-grossense, Sene e Águia Negra. Fico muito grato. Leandro, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Só fala o resultado. Daqui a pouco eu vou falar sobre Sene e Águia Negra. Obrigado aí pela sua participação. Falem sobre a Série B. Meu Sampaio, ele vai subir. Valdir Fontinelli, ele joga na sexta-feira com o estádio lotado. Aliás, essa Série B, Luciano, que vai ter de bom público, com a presença do Santa Cruz, com a presença do Sampaio, né? Correia, com o Vila Nova, que tem uma grande torcida, com o Vasco, que vai ser atração onde for, vai ser um sucesso de público a Série B. É isso aí, tomara que seja, né? Porque nesse início de temporada foi ruim, né, André, o público? Foi, o público deixou a desejar, principalmente nas primeiras fases. Agora, na reta final, melhorou um pouquinho, né? Tivemos públicos até de 60 mil pagantes, mas dava para ser muito melhor. É isso aí. Agora vamos falar do Inter, gente, porque ontem em Caxias do Sul deu Inter, venceu o Grêmio por 4-1. No primeiro jogo o Inter já tinha vencido, né? E nesse jogo ele confirmou sim que é forte para começar o Campeonato Brasileiro. André, com essa conquista aí do Inter diante do Grêmio,
O Grêmio passa a não ser um dos grandes do futebol brasileiro ou não? Eu tava dizendo que na Libertadores, né? Pelo que eu estava vendo na Libertadores, que o Grêmio era o melhor time do Brasil naquele momento. Agora eu não posso falar isso, Luciano, mas a história mudou. Perdeu 2 pro Inter, então ele não é melhor do que o Inter, né? Teve 2 jogos para vencer um, pelo menos. E ainda toma uma chacoalhada dessa, uma goleada dessa numa final de campeonato. Isso aí é pesado. Pesa pro Grêmio, né? Pesa pro Grêmio. Então são dois, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco do Santos, mesmo comentário eu falo em relação ao Grêmio. Antes da final do campeonato eu tinha outra visão do Grêmio. Agora cresce o meu conceito sobre o Inter e cai no meu conceito a equipe do Internacional. Tem que melhorar. É isso aí. Vamos agora falar de Campeonato Mineiro. O Cruzeiro conquistou mais um. Ontem ficou no 0-0. Os dois times, né, bem equilibrados, mas deu Cruzeiro. Cruzeiro que já é campeão brasileiro, né? Muita gente desconfiou do Cruzeiro nesse início de temporada. André, com essa conquista aí do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passa a ser o brasileiro mais favorito na Libertadores? É um time muito eficiente, Luciano. Ele sofreu um sufoco na Libertadores porque perdeu o primeiro jogo para o Real Garcilaso. E aí aqueles pontos fizeram falta até o final. E agora na final do Campeonato Mineiro mostrou superioridade, teve erro de arbitragem. Que poderia, esse aí foi o erro, né? Poderia favorecer a equipe do Atlético Mineiro. É lamentável essa situação, mas eu não posso tirar o mérito do Cruzeiro, que teve a melhor campanha desde o início do campeonato. O time que levou mais a sério, que respeitou mais o Campeonato Mineiro. É isso aí. Teve também conquista do Figueirense, venceu o Joinville ontem, conquistou aí mais um campeonato. Figueirense, né, que desde o início da temporada era um dos favoritos, né? No início era o Joinville e Figueirense, né? Isso. O campeonato catarinense ele é muito bom, né? Lá tem Joinville, tem Figueirense, tem Criciúma, tem Chapecoense. Então tudo na Série A, né? Criciúma, né? Quem diria? Criciúma tá na Série A. O Avaí disputou rebaixamento, olha só que campeonato. Então o Figueirense conseguiu reverter a vantagem que o Joinville tinha conquistado no primeiro jogo, vencendo por 2-1, repetiu o placar e pela melhor campanha na competição, o Figueirense, que é um time arrumadinho, não deve ninguém, tem tudo certinho, tem uma grande torcida, acaba conquistando o título. Parabéns, Figueirense. É isso aí. Pra fechar, André, lê mais uns recados aí pra gente dar. Tchau. Vamos ler aqui mais um recado aqui, a galera participando. Oi, pode mandar um abraço para mim? Claro que posso. Meu nome é Vitor Hugo, moro em Fortaleza, no Ceará. Fale aí da vitória do Ceará. Pois é, o Ceará ganhou ontem no Campeonato Cearense e está classificado para a final. Ganhou de 5-2 do Guarani de Sobral. E o Fortaleza ganhou de 3-1 do Icasa e a final vai ser Ceará e Fortaleza. O Castelão vai ficar pequeno para esses dois jogos, viu, Luciano? É isso aí. Agradeço a sua companhia aqui com a gente. Uma ótima semana para todos vocês e voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Tchau.